Olá, meus amores, vamos para a nova disciplina. Vou estar com vocês. Eu sou a professora de vocês, a enfermeira Vanusa Ribeiro, e a nossa disciplina será Psicologia e Ética aplicada na enfermagem. Sem muita enrolação, vamos para a nossa aula. Então, hoje, a nossa primeira aula, vamos falar de psicologia, senso comum e ciência. E lembrando para vocês assim o seguinte, em nosso cotidiano, sempre ouvimos muito o termo psicologia. E cada indivíduo, ele se diz um pouco entendedor dela. E cada um diz, ter sua própria psicologia, digamos assim, E usa, em situações mais diversas em sua vida. E é comum também ouvirmos, que um vendedor, através do seu poder de conhecimento, ele usar da psicologia. Por quê? Como? Para conquistar clientes, E assim ele vai vender, digamos assim, mais produto. E da mesma forma, quando dizemos, que um amigo, ele está sempre disposto a nos ouvir, nós estamos afirmando, que ele tem uma, digamos assim, uma boa psicologia para conversar. Certamente, essa não é a psicologia dos psicólogos. Nós chamamos, que essa é a psicologia do senso comum, que é usada, no cotidiano das pessoas no modo geral. Mas nem por isso ela deixa de ser, digamos assim, uma psicologia. Com isso, é possível dizer que a pessoa, ela tem um domínio, mesmo que em pequeno e também superficial, a respeito do conhecimento da psicologia científica. Que isso, lhe permite explicar ou também compreender o cotidiano das pessoas de um ponto de vista de um psicólogo. Quando falamos de senso comum, estamos nos refletindo a vida do cotidiano. Como assim? É a forma, como acontece, e como nós sentimos vivo, e também como sentimos a realidade. Por exemplo, quando vou à aula, ou faço uma prova, vou ao cinema, converso com um amigo, ou tomo refrigerante, eu lembro-me, de um compromisso. Aí, isso tudo, mostra que estamos vivos. A ciência, ela é uma atividade reflexiva, que procura compreender, elucidar e alterar esse cotidiano a partir de um estudo sistemático. E afastamos-nos das ciências para refletir e conhecer além de suas aparências. E o cotidiano e o conhecimento, gente, científico, eles aproximam-se e se afastam. Como assim? Ele aproxima porque a ciência, ela se refere, ao real, e afasta porque a ciência, ela abstrai a realidade para compreender melhor. Isto é, a ciência afasta-se da realidade, transformando em objeto de investigação, que isso vai permitir a construção do conhecimento científico sobre o real. Como, por exemplo, podemos citar, o que Neverton, teve de fazer digamos assim, partindo de uma fruta que caía da árvore, que é um fato de cotidiano. E ele formulou, a lei da gravidade, que é, no caso, um fato científico. Então, assim, a ciência, ela compõe-se de um conjunto de conhecimento sobre o fato ou aspecto da realidade.
que é expresso por meio de uma linguagem precisa e também rigorosa. Enquanto o senso comum e a ciência, elas não são a única forma de conhecimento que o homem possui para descobrir e também interpretar a realidade. Que podemos citar, por exemplo, o grego, que se preocupa, né, com o significado da existência humana. E também há especulações, né, em torno, digamos assim, do tema que formaram o corpo de conhecimento, que é chamado de filosofia. Então, a formulação de um conjunto de pensamentos sobre a origem do homem, seus mistérios, seus princípios morais, forma outro conjunto de conhecimento, né, humano, que são denominados de religião. Vamos falar agora sobre psicologia e a história. Para compreender, né, a diversidade que a psicologia ela se encontra hoje, é indispensável, né, a gente recuperar também a sua história. Tem a exigência, né, do conhecimento da humanidade e também as demais áreas sobre o conhecimento humano. E também os novos desafios colocados pela realidade econômica, social e também pela insaciável necessidade do homem dele conhecer a si mesmo. E entre os filósofos gregos surge a primeira tentativa, né, de sistematizar a psicologia. O próprio termo psicologia, ele vem do grego, né, psyche, que significa alma, e logos, que significa razão. E etimologicamente, na psicologia, significa estudo da alma. A alma ou espírito, né, que era concebido como uma parte imaterial do ser humano e embarcaria o conhecimento e os sentimentos de amor e ódio, e também a irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção. Os filósofos pré-socráticos, né, eles se preocupavam em definir a relação do homem com o mundo através da percepção. Discutiam se o mundo existia porque o homem o vê ou o homem vê o mundo que já existe. Então, havia uma oposição entre o idealista, né, que é a ideia como forma o mundo, e o materialista, que é a matéria que forma o mundo, já é dada para a percepção. Então, vamos à psicologia, né, com Sócrates, que foi de 469 a 399 a.C., que ele ganha, né, com a consistência, que a sua preocupação era com o limite que separa o homem dos animais. Então, assim, desta forma, né, ele postulava que a principal característica do homem era a razão. E essa razão permitia ao homem, né, sobrepor-se aos instintos, que seria a base da irracionalidade. Enquanto Platão, né, de 427 a 347 a.C., que é o discípulo, né, de Sócrates, dá o passo seguinte: os filósofos procurou definir um lugar para a razão no nosso próprio corpo. Então, ele definiu, né, esse lugar como sendo a cabeça, onde se encontra a alma do homem. E a medula seria, né, o elemento de ligação da alma e do corpo. Então, este elemento de ligação era necessário porque concebia, né, a alma separada do corpo. Enquanto Aristóteles, né, de 384 a 322 a.C.,
que era discípulo de Platão, foi um dos mais importantes da história da filosofia. Ele postulou que a alma e o corpo não poderiam ser dissociados. Então, assim, para Aristóteles, digamos assim, a questão, né, do psyche seria o princípio ativo da vida, que é tudo aquilo que cresce, ele se produz e se alimenta e possui a sua psyche ou alma, entendeu? E a psicologia científica. A psicologia científica, gente, ela é o berço da psicologia moderna. E foi na Alemanha, né, no século XIX, que o status, né, de ciência, ele é obtido pela medida que se liberta, digamos assim, da filosofia. E que marcou a história até aqui. E, digamos assim, essa psicologia científica, né, ela atrai novos estudiosos, pesquisadores e que tem uns novos padrões de produções. Então, assim, na psicologia científica, ela começou a produzir, né, e passam a definir os seus objetivos de estudo, ou seja, como é o comportamento, como é a vida psíquica, a consciência e também a delimitar o seu campo de estudo, diferenciando, né, de outras áreas de conhecimento, como por exemplo de filosofia e fisiologia. Formular métodos de estudos desses objetos e também a formular teorias enquanto um corpo consciente de conhecimento na área. Então, essas teorias, ela deve obedecer, né, os critérios básicos da metodologia científica. Digamos assim, deve-se buscar, né, a neutralidade do conhecimento científico e os dados, eles devem ser, digamos assim, passíveis, né, de comprovação e também de conhecimento, deve ser cumulativo e servir de ponto de partida para outros experimentos e também de pesquisas na área. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e na nossa próxima aula vamos falar sobre as principais teorias da psicologia. Beleza?